Olá, vamos falar de um assunto que muita gente acha que são duas coisas separadas: saúde e segurança no trabalho, a SST, e o INSS. Pois é, a maioria pensa que um não tem nada a ver com o outro, mas na verdade eles estão totalmente conectados. E ignorar essa conexão, olha, pode custar bem caro para as empresas. Então vamos mergulhar fundo nessa relação e entender por que ela é tão, mas tão estratégica. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que meio que define tudo. Será que o INSS só aparece na história depois que o acidente já aconteceu? Sabe, quando a coisa já ficou feia? Essa é a visão mais comum que a gente vê por aí, mas, sério, ela limita demais o nosso entendimento do sistema como um todo. É que, de um lado, tem essa visão comum, a visão reativa. O INSS é só aquele órgão que paga o benefício depois do problema. Mas, do outro lado, tem a visão correta, a visão sistêmica, que mostra que o INSS faz parte de um ciclo completo de gestão de risco. Um ciclo que começa, olha só, muito antes de qualquer acidente. E é exatamente essa visão sistêmica que a gente vai construir junto aqui. Para fazer isso, nosso caminho vai ter 5 etapas, ok? Primeiro, vamos ver o INSS além do benefício. Depois, a gente entende a lógica do sistema, de prevenção contra a consequência. Em seguida, por que o foco de INSS é no ambiente de trabalho. Aí, como o custo de tudo isso volta para a empresa. E, por fim, como a gente pode ter uma visão estratégica sobre o assunto. Bom, vamos lá. Primeira parte. Chegou a hora de quebrar de vez aquela ideia de que o INSS só aparece na foto quando o problema já aconteceu. A lógica por trás disso é bem simples, mas é fundamental entender. Pensa comigo, todo trabalho, qualquer um, gera risco, certo? Quando esse risco não é bem gerenciado, ele vira o quê? Acidente, doença, e isso gera um custo social enorme. E quem é que administra esse custo todo? Exatamente, o INSS. Por isso, o papel dele não começa lá no final, na consequência, começa aqui, na origem de tudo, no risco. E isso nos leva direto para a segunda parte, que é o coração de toda essa análise. A gente precisa entender a relação entre prevenção e consequência. Elas não são coisas separadas, não. São, na verdade, dois lados da mesma moeda. Essa imagem do dominó aqui é perfeita para ilustrar isso. A gestão de SST é a primeira pecinha. Se ela falha, se o risco não for controlado, a queda é inevitável. Uma peça derruba a outra. E a próxima peça a cair é justamente a intervenção do sistema da Previdência, que precisa arcar com os custos. Então, o sistema funciona de um jeito bem claro. A SST atua na prevenção, ou seja, antes, para controlar os riscos e evitar que algo aconteça. Já o INSS, ele atua na consequência, depois, quando a prevenção, por algum motivo, falhou. Uma ponta tenta evitar o problema, a outra é obrigada por lei a lidar com ele. E aqui está o ponto central. Quando o risco não é controlado lá na empresa, a conta não some, não evapora. Alguém tem que pagar por ela. E esse alguém, por definição, é o sistema previdenciário, ou seja, no fim das contas, toda a sociedade. Certo, vamos avançar. Se o INSS é quem arca com a consequência, onde ele precisa colocar o foco para entender e gerenciar esse custo todo? Bom, exatamente onde o problema começa. O fluxo é bem direto. Olha só. Primeiro, os acidentes e as doenças nascem lá, dentro do ambiente de trabalho. Segundo, o INSS é obrigado por lei a reconhecer esses eventos e pagar os benefícios. Então, a terceira etapa é pura lógica. Para poder gerenciar os próprios custos, o INSS precisa sim observar de perto o que as empresas andam fazendo em SST. É isso, não é uma interferência do nada, sabe? O INSS acompanha a performance de SST das empresas porque cada falha na prevenção pode virar um custo direto e um custo bem alto para os cofres públicos. Simples assim. E isso nos traz para a nossa quarta seção. Aquele custo social que o INSS paga não fica só na conta da sociedade, não. O sistema tem mecanismos bem espertos para fazer com que uma boa parte desse dinheiro volte para a sua origem, a empresa onde o risco não foi controlado. E a gente está falando de quanto dinheiro? Só para ter uma ideia da dimensão disso, esse custo já chegou a passar de 8 bilhões de reais por ano para a Previdência. É um valor gigantesco, que deixa bem claro por que o sistema precisa ter forma de controlar essa sangria de dinheiro. Um desses mecanismos é o famoso FAP. Basicamente, ele funciona como um prêmio ou uma punição. Empresas que investem em SST e têm poucos acidentes pagam menos imposto. Já aquelas com muitos problemas pagam mais. O custo do risco volta direto no boleto do tributo. Outra ferramenta muito poderosa é a ação regressiva.
Se o INSS prova que um acidente aconteceu por negligência da empresa, ele pode ir à justiça e cobrar de volta cada centavo que gastou com aquele benefício. Aí o custo volta de uma vez só e de forma bem pesada. E assim a gente chega na nossa última sessão. Com esse sistema todo em mente, como é que um profissional de alto nível deveria pensar e agir? É aqui que a gente separa a atuação comum daquela que é de fato estratégica. O erro mais comum que a gente vê no mercado é justamente esse: ignorar essa conexão. Tem profissional focado só em norma, sem pensar no impacto previdenciário, e tem gestor que só leva um susto quando a conta do FAP chega alta ou quando recebe uma ação judicial. Essa é uma visão reativa e que custa. Já o profissional estratégico é diferente. Ele entende toda essa lógica. Ele sabe por que o INSS está de olho, ele consegue antecipar os impactos financeiros e legais de uma má gestão e, o mais importante, ele atua na prevenção justamente para evitar que um risco se transforme num custo enorme para a empresa e para a sociedade. E essa é a mentalidade que muda o jogo. O verdadeiro controle não está lá na consequência, ele está na origem. Se a gente controla o risco no ambiente de trabalho, a gente controla, por tabela, todo o resto, o financeiro, o legal e o social. E ter essa clareza toda é o que prepara o terreno para a gente ir além. Essa lógica do sistema é a base, o alicerce, para dominar as ferramentas do dia a dia, como emitir uma CAT, analisar um ENTEP, gerenciar o FAP e o GILRAT. Tudo fica mais fácil. No fim, a grande conclusão é essa. INSS e SST não são dois mundos diferentes. Eles são peças do mesmo sistema. E ignorar essa conexão não é só um detalhe, é um erro estratégico muito grave. Para consolidar esse entendimento, não deixe de acessar a visão geral da aula, logo abaixo desse vídeo. É ali que o conteúdo é organizado, aprofundado e conectado com os próximos temas do curso.